Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Momento Chave Podcast, o seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, toda a Zona da Mata e todo o estado de Rondônia. Hoje eu tenho orgulho de apresentar minha convidada aqui, Patrícia Pimenta, a primeira mulher a pisar no podcast no Momento Chave. Antes da gente começar essa conversa, que a gente tem muita coisa boa para conversar hoje aqui, já falei para a Patrícia aqui, falei no WhatsApp para ela e falei no off aqui que ela já está convocada a voltar pelo menos mais umas 4 vezes aqui no Momento Chave. Antes do nosso episódio, eu gostaria de agradecer especialmente aos patrocinadores do Momento Chave Podcast que acreditaram nesse projeto desde antes mesmo do primeiro episódio. Queria agradecer especialmente a Farol Faculdade de Rolim de Moura, a Rolimnet Fibra, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Farmácia Popular Bom Jesus e ao Rolim Notícias, a toda a equipe do Max, agradecimento especial ao Max, ao Júnior, toda a equipe do Rolim Notícias aí sempre dando suporte e essa parceria que, se Deus quiser, vai perdurar por muito tempo. Então hoje eu apresento a vocês a minha convidada aqui, já de antemão agradecer, ela que tem uma agenda lotada, aí consegui gravar com ela, falei, Patrícia, quando você vai estar em Rolim pra gente conseguir gravar aí? E era já estava na minha lista e queria trazer ela, ser uma das primeiras pessoas e depois voltarei mais vezes com a Patrícia aqui também. Patrícia, seja muito bem-vinda, se apresente à nossa audiência, ao Momento Chave Podcast, grato pelo aceite do convite, né, para essa nossa conversa. Olha, antes de já, eu que agradeço pelo convite e agenda cheia. A gente sempre, quando tem uma agenda cheia, a gente tem que olhar e falar assim, o que eu quero fazer, o que é minha prioridade? E dentro disso, colocar as nossas prioridades. E no Momento Chaves, eu fico muito homenageada de vir aqui como a primeira mulher. Grato, muito Isso grato, aí. Patrícia. E já deixar registrado aí também que a minha namorada Andressa, um agradecimento, um beijo para você, Andressa. Eu sei que você tá aqui atrás, mas queria mandar um beijo para você, para a câmera ali. Resolveu fazer um lanchinho especial hoje para Patrícia também. Sinta-se prestigiada aí, Patrícia, pela Andressa também. A gente vai degustar aqui durante o episódio. Patrícia, para a gente iniciar, tem muita coisa boa para a gente falar hoje. Eu queria que você falasse para mim, fizesse uma apresentação para toda a nossa audiência sobre um projeto muito recente que você está trazendo aí, que eu acho que é referência aqui em Rondônia, né? E, quiçá, a nível nacional, né? Que é uma editora aí para mulheres voltada para o protagonismo feminino. Se você puder Isso. dar uma pincelada para a gente aí apresentar. Então, me chamo Patrícia Pimenta, para quem não me conhece, vai lá no Instagram, tem muita coisa boa. Mas hoje eu vim falar para vocês sobre a Editora Pimenta. É um sonho que foi realizado de grande fomento, que era quando eu comecei a escrever há um tempo atrás, o meu quarto livro lançado, eu vi a necessidade de ter uma editora no estado de Rondônia, e não tinha uma editora no estado de Rondônia, que era projetada para fazer para mulheres, um fomento para mulheres. E aí eu fui atrás, organizei, fui atrás de patentear, fazer toda aquela parte de CNPJ, toda a parte para o registro, tudo. E aí eu fiz uma prova seletiva porque tem que ter uma base de conhecimento. Consegui passar e saiu a certificação. Eu ia esperar o ano que vem para lançar a editora, só que aí era meu aniversário em novembro. E era um sonho, era tipo assim, sabe aquele presente que a gente se auto-presenteia? Sim. E que a gente quer apresentar para Rondônia inteira? E aí eu falei assim, com o Marte, eu falei, ó, é a primeira editora, é o primeiro dos meus grandes sonhos realizados e eu quero abraçar humildemente tantas mulheres, e não só mulheres, homens também. A primeira edição eu vou trazer exclusivamente para mulheres, voltada à pauta de mulheres empreendedoras, empresárias, grandes PREs, mulheres também delegadas de várias outras funções, do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, porque é tão importante. E dentro disso a gente também vai fomentar outros materiais, vai ter revistas, artigos científicos, livros e quadros de exposições também. Patrícia, o que te inspirou? Essa ideia de editora, a Patrícia de 5 anos atrás já tinha essa ideia? Essa Patrícia de 5 anos atrás estava num casamento defasado e aconteceu várias transformações. Dentro disso, eu vi a falta de logística para mulheres. E trazendo isso, eu sempre pensei, quantas outras não têm voz? Quantas Marias não têm voz? E quantas Marias às vezes se reinventam do nada para tentar gerar fomento para os filhos e para a família, para sair às vezes de um casamento abusivo, de um relacionamento, ou sair de uma casa também que os pais alienam essa pessoa.
E com isso eu fui trilhando, chegou na época da pandemia, né? A gente estava ali em 2019 para 2020, lançou a pandemia, e eu vi minha vida realmente virada dos eixos, né? Quem me conhece nessa época sabe muito bem como foi. E ali surgiu a vontade, eu comecei a escrever na época da pandemia, mas não tinha condição financeira de lançamento do primeiro livro. Aí foi indo, eu organizei, fui fomentando, consegui lançar o primeiro livro. O primeiro livro foi super técnico. E aí eu fui criando o desejo e o fomento de realmente contar a história por trás dos bastidores. E aí eu fui atrás. Fui atrás e comecei, divulguei. E recentemente, há um tempo atrás, eu consegui ganhar uma bolsa da faculdade fora do Brasil, que é do México, da Uninig. E foi assim, um dos extraordinários bons dias que eu tenho lá na minha plataforma. Que foi assim, uma coisa que eu realizei um sonho também. E nisso eu vi que várias mulheres que eu atendo como mentora precisavam também ser ouvidas e precisavam ter espelho para mostrar para as outras mulheres que é possível. E aí eu falei, não é só escrever o livro. Eu tenho que ter uma editora, porque assim eu consigo trazer para Rondônia. A gente é um estado próspero, novo, que tem muito a ser contado. E muitas mulheres aqui de todas as regiões do Brasil precisam ser ouvidas. E é interessante quando você fala dessa questão de impactar outras mulheres, porque a gente vive, né, numa região, como você bem disse agora, o nosso estado ele é novo, mas a gente já tem muitas histórias que, inclusive, é uma das minhas missões aqui do Momento Chave, tentar dar visibilidade para essas histórias, né? Querendo ou não, a gente ainda tem uma sociedade, né, que dá visibilidade muito aos homens, sejam por coisas boas, sejam por coisas ruins, que acabam atrapalhando, né, manchando a imagem de mulheres que demoram muitas vezes a florescer, digamos assim, né? E como você acredita, Patrícia, que num curto prazo, como é que você já deve estar acolhendo, já deve estar impactando, né, diversas mulheres, mas como é que você projeta esse impacto assim nas mulheres aqui de Rolim de Moura, de todo o estado de Rondônia? O impacto, quem vai gerar o impacto não sou só eu, Patrícia Pimenta, são a minha rede de conexões de mulheres. Todas as mulheres que eu já passei pela vida delas ou ainda continuo lá presente como mentora, como amiga, como mãe, como conselheira, que a gente acaba sendo. Então, trazer a verdade e a honestidade do projeto de vida de cada mulher não é só uma história contada. E essa mulher, ela não precisa nem ser alfabetizada para escrever o livro, porque eu tenho uma equipe já formada, organizada, só esperando começar os próprios primeiros contratos, que essa pessoa vai ser ouvida, gravada toda aquela história, aquele enredo, e a gente vai transcrever toda essa informação e daí a gente vai começar a fazer os livros. Então vamos supor, Patrícia, a minha bisa ou a minha mãe quer fazer um livro contigo, ou quer fazer pelo menos um capítulo que seja. Eu vou conversar com ela, a gente vai fazer uma gravação, minha equipe vai fazer uma gravação com ela toda, a gente vai redigir tudo, a gente vai contar a história para ela, ver se não faltou nenhuma vírgula, e a gente vai fazer capa, contracapa, tudo. Então a pessoa não precisa escrever, a pessoa não precisa saber ser escritor, a pessoa vai aprender conosco a ser escritor. Ah, Patrícia, mas eu sei escrever, eu gostaria de escrever minha história. Você vai ter redatores com você, coautores que vão te ensinar a maneira correta da escrita. Então, assim, o sonho não é só para mulher de 30 anos, de 20 anos. O sonho é para mãe, para mulher também de 70, 80 anos, aquela matriarca que tem na sua casa. É para contar a história não só de algo empresarial, é para contar sobre o legado. Se a gente está aqui, alguém trouxe nós como legado. Exatamente. Gente, é um projeto fantástico, né? Se vocês não seguem ainda a Patrícia, não seguem a Editora Pimenta, depois nas redes sociais do Momento Chave a gente vai divulgar e já sigam também, porque tá só começando e como a Patrícia bem falou, é um projeto sensacional. Só dela tá contando aqui, tá só começando, eu acredito que já tá impactando muitas mulheres e só tem a crescer esse projeto e com certeza, como eu disse, quero trazer a Patrícia mais vezes aqui depois para passar uma retrospectiva para vocês também aí, uma linha do tempo da editora, né? E os frutos que ela já colhe e que com certeza ela vai colher muito ainda no futuro. Patrícia, agora falando um pouco sobre os desafios, né? Com certeza a gente falou um pouquinho do impacto, né? A sua inspiração, mas tem desafios ainda para as mulheres empreender, né? Então, no empreendedorismo no geral, no varejo, e principalmente nessa questão da literatura, você que
é muito forte nessa parte acadêmica, você enfrenta muitos desafios nessa parte da literatura, nessa parte acadêmica, por causa dessa visibilidade feminina? Hoje, a visibilidade feminina ainda, infelizmente, no momento que nós estamos, é um pouco muito baixa. Por exemplo, eu estou fazendo agora o doutorado em Direito e Gestão Pública. É um ramo bem pretensioso a ter muitos homens. E realmente, eu sou a única mulher da turma. A gente começou com uma turma de 77 homens e uma mulher. 77 homens e uma mulher. E uma mulher. Hoje nós somos 26 homens e uma única mulher. Então, todo mundo fala assim, né? Eu tenho 1,5 m, quem me conhece pessoalmente, mas fala, não é a quantidade de tamanho, e sim quantidade de vontade que as mulheres têm de fazer algo. E hoje eu falo para todo mundo, e as pessoas me perguntam, como é possível? Eu falo, você quer de verdade? Se você quer, se una com outras pessoas que também queiram. Porque atrás dos bastidores eu não posso mais nem parar e falar assim, eu vou desistir. Porque outras mulheres vereadoras me vê palestrando, me vê falando, falam assim, você é uma idealização de um sonho das mulheres rondonienses. Porque para a política também, né, que os livros também vai ter alguns voltados para a política pública do lado feminino, que é tão importante, tão acessível, porque quem faz leis para mulheres são mulheres. Não vem me falar que homem faz lei para mulher. Quem faz realmente uma lei digna e bem habitosa para as mulheres são as mulheres, e é importante. E recentemente eu estava num evento que é de nível nacional aqui no nosso estado, e foi sediado em um município chamado aqui em Vilhena. E assim, as mulheres, quando eu vi a minoria das mulheres, e elas, quando eu falei do projeto, da editora, tudo que já estava lançado, né? Agora tudo ok. Aí todo mundo olhou assim e falou assim, eu quero, porque é novo e é bom, só que tem que ter coragem. Tem que ter coragem, porque hoje eu vejo assim, o que é a diferença? Isso falando em dados estatísticos. Vamos falar agora do microempresa. Hoje, 67% do micro e pequeno empreendedor, mundialmente falando, principalmente no estado do Brasil e estado de Rondônia, são 67% em Rondônia são mulheres. Por que mulheres? Se nós somos 67% da fatia da pizza. Aí tem outro detalhe que eu te digo, com toda clareza e certeza. Desses 67%, 37% a 39% desistem no primeiro ano. Não desistência da marca ou do CNPJ no primeiro ano do micro e pequeno empreendedor. E são mulheres. Então, o que acontece? É desafiador ter filho e ter que trabalhar? É desafiador ter 3, 4 funções no mesmo tempo? Sim. Mas como não é desistir? E também na literatura não é fácil fazer vários capítulos. Mas eu sempre falo, faça um, feche ele e comece o segundo. Não tem problema se você parar no segundo e ter que ligar para alguém e pedir uma ideia. E em tudo que a gente faz, até num projeto de fazer algo, igual aqui o Momento Chaves, você vai ter vários capítulos. Vai chegar um que você vai às vezes chegar na exaustão. Aí você vai ter que ir lá fora e falar, me dá força. Você vai pegar força na sua namorada, como você falou, na sua família, nas pessoas que te amam. E você vai para o próximo capítulo. E a mesma coisa acontece nas empresas, nos livros, em tudo. Agora, se a gente for olhar as críticas, as críticas é algo importante não falar. Mas falando para vocês, quem aí gostaria de ter uma editora? A primeira editora do estado de Rondônia. Muitas pessoas. Com certeza. Mas porque eu cheguei assim e vi e falei, eu vou fazer e tentando fazer com menos o custo financeiro que eu podia. Mas olhando ao outro modo, muitas pessoas chegaram em mim e falaram assim, vai dar retorno financeiro? Vai ser bom? Você não vai perder tempo? Como assim só mulheres? Eu falei, o primeiro ano é só para elas. É o meu presente para elas. E depois a gente pode sim fazer uma mesa redonda, os filhos contar a história de outras pessoas e tanto mais. Mas por quê? Às vezes a gente pensa mais só na parte do retorno e não faz o próprio sonho. E às vezes o próprio sonho é o maior fator financeiro que a gente pode ganhar. E outra, o retorno muitas vezes ele não é só financeiro também, né, Patrícia? Com Porque certeza. às vezes a maior satisfação tá em dar visibilidade, em dar voz para essas mulheres, né? Eu te acompanho, você tem inúmeros eventos aí que sua audiência ali é toda feminina, né? Toda E feminina. com certeza, se esses eventos fossem misturados, digamos, com o público masculino e feminino,
não sairiam tantas histórias, não sairiam tantas ideias, né, de empreendedoras ali, mulheres, e promover, agora puxando também não só para o lado da editora, a questão do empreendedorismo. É, ainda é desafiador para você? Você acha que você já conseguiu formar novas lideranças para desenvolver essa visibilidade feminina? Você trabalha também para ser substituível nesse sentido, para Com você certeza. dar voz para outras mulheres também conseguir alcançar novas mulheres? Olha, a gente tem que ser substituível. Igual, no momento, eu tô com um projeto novo, lançando um projeto novo, e esse projeto aqui já tá cuidado, né? Cuidado que eu falo assim, por mão de terceiros. Tem o projeto da mentoria, que eu tô trazendo mais agora uma pessoa que é uma coordenadora de comércio, e aí o que acontece? Eu tenho que dar visibilidade porque hoje eu tenho 5 funções diferentes, né? Eu sou mentora, palestrante, treinadora, consultora pública e também sou escritora. Então, se eu quero fazer, quando eu estiver lá com muita vontade e me entregar, porque quem vai nos meus eventos sabe que eu me entrego. É como se eu tivesse ali de corpo e alma e me jogasse. Então, alguém lá nos bastidores tem que estar cuidando. Tem que estar cuidando. Então, assim, tô treinando pessoas e eu sempre falo, os meus melhores mentorados são meus sócios. Não tem sombra de dúvida, os meus melhores mentorados viram sócios. Não é uma parceria de substituição. Eu quero uma sociedade com a pessoa. Eu quero que ela cresça, que ela evolua e que ela voe. Porque se ela estiver bem, eu também estou bem. E tá tudo bem. Porque aquela pessoa que vai voar vai me trazer novos clientes. Vai me trazer novas pessoas que vão querer voar também. Isso é algo que a gente comentou em episódios passados, especificamente no primeiro episódio, né, que eu trouxe meu pai aqui, essa questão da concorrência, né? Muita gente visualiza essa questão de concorrência como inimigos. No empreendedorismo feminino, é, eu visualizo que as mulheres elas são muito mais, é, se ajudam muito mais, né? Isso é realidade para você que convive com as mulheres? As mulheres se ajudam mais do que entre homens? Você que consegue permear muito bem esses dois ambientes? Olha, eu vou falar 2 situações para você e eu quero que você me responda. Pode ser? Pode ser. Vamos olhar 2 parâmetros. Nós temos um jogo de futebol e 2 homens saem de casa, são amigos desde a infância e saem para jogar bola. Um desses homens sai para jogar bola e acaba acontecendo alguma coisa, ele sai do jogo de bola e a esposa dele liga pro amigo. O amigo atende e vai falar que ele está onde? No jogo. Ok. Aí a gente pega 2 amigas, se conhecem há um certo tempo e elas saem de casa para fazer algum item, alguma coisa em particular. Vamos comprar alguma coisa no shopping. A uma sai por um determinado tempo e o esposo da outra liga para a amiga. O que ela responderia? Eu acredito que ela Fala, falaria a verdade. é isso que a gente fala. Os homens se defendem, as mulheres falam o que está acontecendo. Então não é questão de união, depende da visão de onde está o mercado. Porque hoje grandes players, homens masculinos falando, eles se juntam mesmo estando errados ou certos, como investidores. As mulheres não. Depende da posição, às vezes elas se juntam e às vezes elas se separam para não ter omissão de risco. Depende da posição que ela for colocada. Então, hoje, para mim, você falar para você, por isso que eu falo para você, os meus melhores mentorados são meus sócios. Por quê? Ali eu sei o perfil, eu sei a qualidade de risco que eu posso sofrer, eu sei como ajudar essa pessoa e como ela pode me ajudar. Então, essa sociedade dentro do empreendedorismo, tem empreendedoras hoje que se atacam. E tem empreendedoras que falam, não, você tem sua cartela de clientes, eu tenho o meu, e vamos juntas. Porque às vezes a cliente do A não é a cliente do B. Mas elas se atacam por mera rivalidade só de posição. Faz sentido? Faz sentido. Patrícia, voltando, para a gente não entrar já nessa parte do empreendedorismo, voltando um pouquinho à parte dos livros, como é que está hoje essa questão sua como escritora? Onde você já chegou com
com ambição de escrita. Agora falando de pensamento, o que você pode dar de spoiler pra gente que você planeja ainda publicar? Porque eu pergunto isso porque você já deu seu currículo aqui, você tem diversas áreas, né, para atacar como acadêmica e falar sobre. Que área hoje que te agrada mais, por exemplo, escrever? O que te agrada mais escrever? Eu tenho duas meninas nos olhos. Eu gosto muito e sou apaixonada por direito e gestão pública e também sou apaixonada por empreendedorismo. Tenho esses dois viés, que são minhas meninas dos olhos, que foram que Deus me abençoou com sabedoria para saber lidar nesses dois ramos. E são ramos totalmente diferentes. Sim. Então, direito público e direito privado. Mas que precisam estar juntos. E o meu viés hoje é realmente o último livro que eu escrevi recentemente, que saiu, tá lá no meu perfil do Instagram, Fortes e Extraordinárias. Foi excelente. Eu tive uma ideia de escrever um livro com mais 24 mulheres. E aí, o que acontece? Eu olhei todo mundo escrevendo e todo mundo confusa na hora de escrever. E eu cheguei e falei, gente, achei o problema. E aí não se juntavam. Eu falei, olha, toda terça-feira, tal horário, eu vou escrever o meu. Quem querer acompanhar, eu vou mostrar como escreve. E aí me surgiu a vontade, quantas outras empreendedoras precisam? Mas o que eu quero realmente lançar são 4 livros anual, no mínimo, no mínimo, contando o primeiro livro, que vai ser o primeiro haul do trimestre. Vão ser 25 mulheres de formas e profissões totalmente aleatórias, com filhos, sem filhos, novas, de todas as idades possíveis que eu consegui resgatar. Contando a abordagem. O que ela vai fazer? Qual é o legado dela? O que está sendo? De onde ela veio? Qual é a cultura? Eu quero contar histórias reais. Eu acho que hoje, tanto das duas esferas, pública quanto política, o que mais a gente precisa é saber de onde veio a marca. De onde surgiu o sonho da pessoa. Ah, tudo bem, eu tenho uma marca de sabonete natural. Mas de onde surgiu essa vontade? De como começou o seu desejo? Hoje eu tô micro, amanhã eu posso ser limitada, depois de amanhã ter uma carreira de concessão, daqui 5 anos eu tô morando em Florianópolis e vendendo pro Brasil inteiro, competindo com a grande marca. Por que não? Ou vocês acham que é Cacau Show, não fazendo marketing aqui, tá, gente? Mas Cacau Show, Boticário, e vamos ver uma marca recente que, pum, Chili Beans. E várias outras. Elas cresceram e foram fomentando. Você acha, Patrícia, agora falando sobre a nossa região, a nossa região tem lideranças, a nossa região tem mentores. Qual que é a maior dificuldade para marcas? Você que lida com empresários, você que lida com micro e também empreendedores maiores, qual que é a maior dificuldade nessa questão do empreendedorismo aqui de Rondônia, da nossa região? Vou te falar uma coisa que é cultural. Nós, culturalmente, aqui, não vamos colocar entre todos, mas a grande maioria de nós não tem nível de conhecimento. E às vezes tem a síndrome de Gabriela. E eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E às vezes hoje, nessa liderança que nós estamos no mundo, da época digital, de chatbot e muitas outras coisas aí, um podcast. Há 10 anos a gente sabia que a gente está fazendo podcast hoje? Não. Né? Eu até comentei antes da gente começar a gravar aqui, que a gente falava, olhando assim, a gente lembra que nos anos 90, atrás daquele monte de câmeras e coisas que aconteciam no Jornal Nacional, era só uma tela, né? Então, assim, o empreendedor hoje, rondoniense, ainda está travado, às vezes, lá no manual. E às vezes fala, não, eu não quero fazer uma mentoria, ou eu não quero fazer uma consultoria, ou uma análise contábil, jurídica e de tantos outros profissionais bons que temos no mercado, porque é desperdício de tempo e dinheiro. Mas e aí? Você fazer uma mentoria ali de 3, 6 meses e alavancar a tua empresa em 3, 4 anos a mais para frente, não é interessante? Mas a gente tem que parar sempre, todos nós, até eu às vezes, Cassímiro de Gabriela. É a coragem que falta muitas vezes para os empreendedores dar o próximo ou o primeiro passo?
Também. Ambição? Eu acho que, não ambição, mas eu acho que falta o start. O start que eu falo às vezes para os meus clientes é você tá fazendo o seu melhor? Você tá entregando o seu melhor? O que você tá fazendo? Você tá tirando seus 15 minutos para agradecer pelo que você já tem? Colocar o seu plano mesmo de vida no papel. Quantas pessoas... Eu te pergunto, você, jovem, com a carreira brilhante pela frente, já fez seu projeto para 2025? Comecei. Só o primeiro parágrafo. Então, é isso que eu pergunto. Fez seu projeto? Eu tô com ele mapeado já, transcrevido, e tem hora que eu ainda vou lá e coloco mais um detalhe. E funciona muito, muito. Até uma hora a gente pode falar sobre isso aqui. Eu fiz meu mapa de vida pro próximo ano e meio, e eu coloquei 17 coisas. E depois eu fui colocando, virou 23 oportunidades que eu tinha de crescimento no último ano e meio. Das 23 coisas, 18 aconteceram. E o ano não acabou. Eu ainda tenho 30 dias para realizar mais 3 que já estão aí acontecendo. Então, são coisas que são oportunidades. Mas se a gente não transcrever como a lista de supermercado, não acontecem. Então, não é o fator de não querer fazer. É saber qual é a sua prioridade. Lembra quando eu comecei aqui, eu falei assim, vir aqui era uma prioridade. Para te honrar o projeto e querer te ver lá em Porto Velho fazendo isso. Então, o que acontece? Cada um tem uma prioridade. E para isso, a gente tem que criar uma lista. Como se fosse um item mesmo. Porque se a gente for no supermercado sem lista, a gente traz realmente o que a gente estava precisando? Não. É uma resposta bem clara. É igual ir no supermercado com fome, né? O pessoal fala que a gente nunca pode ir com fome. Né? Não pode ir com fome e não pode sem lista. Sem lista. Ainda mais quando é uma compra mais completa pro ano inteiro. Ou pro mês inteiro ali. Patrícia, falando sobre o seu trabalho com os empreendedores, sobre os diversos segmentos, você atende segmentos variados hoje? Ou você já tem um feeling melhor para alguns determinados segmentos? Ou qualquer empresário que quiser te procurar hoje, você atende? Hoje eu atendo qualquer empresário, faço feeling e eu tenho já mentores que me seguem, que estão dentro da minha marca que me seguem. Por exemplo, eu tenho da ramo da beleza, já tenho minha mentora dentro do meu ramo, do meu house, que eu falo assim, depende do produto, é fulano que vai te atender. Criação de marca, conteúdo, estratégia para aquele tipo de serviço. E depende do outro processo, que eu também tive um mentorado. Lembra que eu falei para vocês que os meus melhores mentorados viram minhas estrelas? Meus sucessores? Se for pro ramo jurídico, já tenho quem oferecer. Ramo político, tô criando já uma pessoa. E assim por diante. Porque hoje, para mim, eu não consigo atender todos. Mas eu tenho pessoas qualificadas e que conhecem o processo de frente para trás e de trás para frente, que sabem começar e terminar. Que não vão tirar, vamos supor, a qualidade da minha mentoria. E quando há necessidade, eu tô ali, marcando reunião em conjunto, cobrando, tanto de um quanto do outro. Porque o mentorado, ele nunca para de ser mentorado. Depois que você pega ele para ti, é pro resto da vida, eu brinco. E é interessante ressaltar essa questão, né, Patrícia? Porque muita gente se depara muitas vezes com um perfil ali de mentor, atendo empresas, a pessoa pensa que aquilo não é para ele, mas você atende pessoas desde a base, né? Antes mesmo de quando surge a ideia, até o final, quando o empresário já está com dificuldades maiores, digamos assim, de números, né? Até essa questão de contabilidade que você falou. Então é importante ressaltar para o pessoal que você acompanha o empresário, o micro ali, desde da ideia, antes de se tornar um, né? Como depois, né? Importante você frisar isso pro pessoal, né? Que todos os segmentos e em todos os momentos, né? Da ideia ali você tá presente. E às vezes eu tenho clientes hoje que ele tem dificuldade de liderança da equipe. Lá em Porto Velho eu tenho vários clientes assim. E aí eu sou contratada para ir na empresa das pessoas fazer um feeling e ver aonde que está o problema ali não erro, mas é aquele problema que às vezes o seu serviço não sai igual. O processo não sai igual, e aí precisa, Patrícia, eu não sei o que fazer, eu não sei se é demissão, se é contratação nova, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou ficar 3, 4 horas com o time, vou entender e vou falar assim, vamos fazer não é? Vou fazer, vamos, é diferente. Vamos fazer uma estratégia aqui juntos, vamos mandar isso aqui para cá, esse aqui, e aí? Bora? Vamos testar, dar uma semana e fazer todo o reflexo de volta. Então, hoje também sou contratada para fazer isso. E muitas das vezes, igual você falou, a empresa micro, nasceu o sonho. Antes de colocar ela no mercado, o que eu preciso fazer?
Eu vou te analisar desde a forma lá, a base de toda a parte de construção da empresa, vou te mandar para um escritório correto, que tenha na sua cidade para te fortalecer. Tenho vários clientes meus que também são donos de escritório. Lembrando, nunca faço nada sozinha. Sempre tenho mãos aptas a fazer. E vou trazer, olha, vamos a isso? Ok. Não vamos fazer isso, não vale a pena. E aí, o que acontece? A pessoa tem aquele parâmetro de companheirismo. Patrícia, também estou com um problema na minha vida ali, não só PJ, vida pessoal. Depende do que é, eu tiro uma análise e te falo, olha, você precisa disso, precisa daquilo. Porque se o financeiro vai bem da empresa e o pessoal também, a empresa cresce. Cresce e alavanca. Se um dos dois está desequilibrado, desequilibra todo o resto. Patrícia, e qual que é a maior dificuldade hoje das pessoas que você atende? Você acha que o pequeno, o micro, tem mais dificuldade ou a pessoa que já é média ali? Porque no primeiro episódio, a gente conversava aqui sobre essa dificuldade, às vezes, de ser médio, né? Onde você já é grande o suficiente para os órgãos reguladores, né? Para fiscalização, e só que não tem um poderio ali, digamos assim. Aí tem toda essa questão tributária, trabalhista, né? Você acha que o, o micro hoje, ele precisa trabalhar muito bem essa questão do planejamento para passar melhor por essas fases aí de uma pequena empresa? Hoje, por exemplo, o micro e pequeno empreendedor individual pode ter uma pessoa concedida dentro do serviço ali que ele presta. O que ele pode ser feito? Organizar muito bem, saber fazer um fluxo de caixa, uma organização e tudo mais. E não só isso, porque ele tem que treinar e capacitar essa pessoa para ser ele. Porque o primeiro colaborador seu tem que saber e saber espelho, porque depois que tu vai virar limitada, tu não vai conseguir fazer tudo. Porque o micro é aquele cara que organiza as prateleiras, que limpa o chão, que faz stories, que faz o marketing, que divulga o produto, Paga as contas, que paga as emite contas, boleto. isso, que emite o boleto, que liga pro cliente, que entrega o produto às vezes, né, nas horas vagas, ou liga pro entregador entregar. Então, o que acontece? Eu sempre falo, é tudo muito similar. A diferença é que o limitado já começa a não conseguir mais fazer as coisas sozinhos. E tem que buscar assessoria. Por quê? Eu preciso de um escritório de confiança. Eu preciso, se é um órgão regulamentador, por exemplo. Eu antes eu era vendedor imobiliário sozinho, agora eu tenho uma empresa de imobiliária. Eu preciso saber do conhecimento. O que eu vou fazer? Qual é o jurídico que vai me respaldar? Como eu vou fazer isso? Porque senão você vai começando a fazer bolas de neve e depois a própria bola de neve te afoga. Isso eu sempre falo para meus clientes. Cuidado na hora de querer expandir de qualquer jeito, sem saber o que você está fazendo. Porque às vezes você coloca capital de investimento e o mesmo capital de investimento ele vai ficar negativo. Rápido, e é rápido. Eu não dou 6 meses assim, quando eu olho e eu falo investimento errado, eu falo, toma cuidado. Que em menos de 6 meses, o valor que você colocou positivo está negativo, do mesma quantidade. Então, o que acontece? Hoje, por isso que eu falo, consultoria, assessoria, contábil, jurídica e tantas outras é importante. E trazer pessoas que conheçam as fases. Porque, por exemplo, Patrícia, mas parece que você fala assim, sabe de tudo. Não, eu sei do que é necessário. Eu sei que você hoje, vamos supor, vou fazer um atendimento e vou fazer em grande escala um processo de produtos artesanais. O que você vai precisar? Vai precisar do selo de Inmetro, Anvisa? Qual vai ser a ordem? Você vai ter quantos colaboradores? Quanto isso vai custar? Porque tudo isso é preço do produto. Isso vai virar preço do produto. Vai virar rentável? Não vai. As pessoas têm que começar a se fazer perguntas antes das coisas acontecerem. E hoje tem YouTube, tem Google, né? Tem escritório de contabilidade que às vezes quando você vai mudar ali, você pergunta quanto vou pagar? Quanto vai ficar? O contador vai te parar e vai falar assim, ó, mediamente você vai ter um custo fixo de tanto, porque você vai lá e colocar no seu controle. Agora, crescer a todo custo tem um preço. Patrícia, eu vou fazer um break rapidinho para a gente falar sobre a Farol Faculdade de Rolim de Moura. A Farol está com inscrições abertas para o vestibular 2025. Então, se você ainda não se inscreveu no vestibular da Farol, acesse vestibular.farol.edu.br e se inscreva no vestibular da Farol. Eu também queria deixar uma menção para a Alvorada, produtos agropecuários. Se você não visitou ainda a Alvorada,
loja ali no centro, tudo para o produtor, diversos produtos. Tive o privilégio de conhecer a loja lá pela Daniele, pela gerente. Tá uma loja sensacional. Mandar um abraço para a Daniele e para todo o pessoal da Alvorada. Patrícia, falando um pouquinho agora, você tinha comentado em off aqui para mim, traz um pouquinho para a gente sobre essa questão da legislação sobre violência doméstica. Explica um pouquinho o que você estava falando para a gente aqui no off. Ótimo, ótimo, ótimo. Isso aí também é uma princesa dos olhos. A gente tem a menina dos olhos, a princesa do olho, a rainha dos olhos, tem tudo, né? Essa é a Patrícia Miltiulius. Mas igual eu falei pra vocês, tudo que passa na vida da gente é um conhecimento, bom ou ruim. Mas disso eu sempre falo, todo conhecimento bom ou ruim, a gente tem que levar pra frente e fazer ficar bom. Porque o nosso cérebro não determina o que é bom e ruim, a gente que fala pra ele, isso é bom e isso é ruim. Então, como eu vi a necessidade de uma ouvidoria pública de qualidade para o Estado, alavanquei um projeto para melhorar a ouvidoria pública para as mulheres. Porque hoje as mulheres sofrem assédio dentro dos órgãos regulamentadores e também dentro das empresas privadas e públicas, desde o tempo primordial aí antes. Então, o que acontece? Essa necessidade me trouxe um start. O que está faltando na lei? Como a gente pode melhorar isso para o micromunicípio? Como a gente pode melhorar isso aqui em Rolim de Moura? Porque muitas coisas estão acontecendo. Agora, por exemplo, a gente vai precisar de uma cota de quantidade de mulheres para ingressar na próxima vereança, que é o Poder Legislativo. Sem a cota de mulheres não podemos fazer, correto? Então, o que acontece? Tudo isso é ouvidoria, tudo isso é necessidade. Necessidade, porque sempre eu falo, quem faz legística pública para as mulheres são as mulheres. Quem representa as mulheres são as mulheres. É necessidade. Então, como é feito isso? É um projeto sem fins lucrativos que tragam para melhorar dentro das empresas que as mulheres conheçam a ouvidoria pública, que possam fazer uma denúncia, que possam ir para um órgão regulamentador fazer denúncia, seja de assédio sexual, moral, físico, de tantas formas que nós temos de assédio hoje. É interessante, igual a gente comentava, muitas coisas são representadas por homens, né? Então é interessante que cada vez mais as mulheres estejam representadas, porque não adianta também a mulher ir para uma ouvidoria, se de repente é óbvio que temos pessoas boas e temos pessoas ruins, né, no mundo. Não dá pra gente generalizar também, mas de repente chega uma pessoa mal intencionada numa ouvidoria que simplesmente vai ver essa denúncia ali e vai colocar para debaixo do tapete, né, um determinado homem. Então por isso que é interessante esse fomento, né? Como é que você enxerga, Patrícia, desde o começo do seu atendimento com mulheres, da sua saída, da faculdade, como é que está sendo essa evolução da visibilidade feminina, tanto na parte Sim. privada quanto na parte pública? Eu acho que os dois parâmetros, privado e público, começaram a ver a necessidade. Só que nós mulheres, igual você perguntou, quem são mais unidos? Os homens ou as mulheres? Os homens. Os homens se protegem. As mulheres, às vezes, por condição, elas se atacam sem perceber. Mas não é porque, é diferente. Não. E não é que quer ser melhor que a outra. Mas as mulheres sabendo que nós somos a maioria da quantidade feminina votante, por que nós não temos a metade das cadeiras do Poder Legislativo? Consegue me responder? Não. Vamos parar aí para pensar. Se hoje nós temos uma população votante aqui em Rolim, consegue olhar para mim quantos votantes ativos tem em Rolim de Moura? Deixa eu tentar puxar aqui. Dessa quantidade, eu garanto para você que 60% no mínimo ou 55% no mínimo são mulheres. Porque hoje nós somos a quantidade maior de população rondoniense são as mulheres. E mundialmente também falando. E aí eu pergunto para você aí de casa, que vai ouvir isso aí, vai se auto-perguntar, por que nós não conseguimos eleger ainda, uma quantidade de metade, pelo menos, da mesa diretora? Se são 12 pessoas na mesa sentada, 6 deveriam ser mulheres, concordam? Pelo menos para ficar humanamente possível. E às vezes nós temos uma proporção de 10%, 20%, às vezes não tem proporção, às vezes nenhuma mulher. Então, o que acontece? Eu vejo que hoje a necessidade tem que vir muito mais para a mulher, para dar uma equivalência. Igual o Sebrae.
um órgão regulamentador aqui no nosso estado, aqui do Brasil inteiro. O Sebrae tem o Sebrae delas. Por que eles criaram o Sebrae delas? Porque eles viram que o Sebrae sozinho atendia homens, mas as mulheres eram atendidas, mas não numa proporção de necessidade. Então, eles fizeram o Sebrae delas para elas terem o momento delas. A partir do momento que a primeira candidatura vai a um conselho para as deputadas, para as senadoras, para o governo total, a partir do momento que fazer uma política pública para as mulheres ingressarem e ensinarem o que é política pública para as mulheres vão começar a entrar mais em peso. Como aconteceu no Sebrae, como aconteceu também na SEMEC, em vários outros órgãos regulamentadores da lei. Porque antes a gente via uma proporção que mulher não poderia ser juíza quase, era difícil nos anos 90. Aí depois começou a aparecer as primeiras juízas, aí depois começaram a aparecer as primeiras vereadoras, as primeiras prefeitas, as vices e assim por diante. E também as primeiras empreendedoras. Eu lembro que na minha fase de criança, minha mãe foi empreendedora. Minha mãe tinha um mercadinho de bairro em uma cidade próxima, que é Alta Floresta. Até hoje ela tem no mesmo lugar, só o prédio que mudou. E naquela época eu olhava as mães dos meus colegas e todas elas eram donas do lar. Eram pouquíssimas que tinham alguma atividade ali de fomentação. Então isso começou a ser mais visualizado a partir dos anos 2000, 2010. Que as mulheres começaram, depois de uma certa idade, ganhar as cadeiras. Mas ainda se a gente não organizar, ganhou a cadeira, mas quem vai fazer o contínuo? Eu tenho amigas que ingressaram na faculdade com 30, com 40 anos, ou mais. Primeiro sonho da academia, né? Então, o que a gente tem que fazer? Organizar as cadeiras. Eu trouxe, não consegui pegar uma atualizada aqui, olhando rápido em duas pesquisas aqui, mas tem uma livramento sobre a lei para, né? Na época, total de eleitores, e tem ali 278, o eleitorado feminino correspondia a 52,22, masculino 47,78%. Então, é 52% e nessa época não sei quantas vereadoras, mas se tiveram 3 mulheres, foi muito. Esse ano, na última votação, 2, correto? Que se elegeram? 2 mulheres, 2. De uma mesa composta de 12. Então, a gente tem uma proporção aí bem equivalente de 20%. Né? De 12, 2 mulheres, 10 homens, 20%. Então, o que acontece? A gente tem que olhar que a legística, não só da empreendedora, de qualquer área que a gente entre, a gente tem que ter uma mesa equivocada, a gente tem que ter um parâmetro. Ah, Patrícia, mas aí você virou feminista, que eu às vezes escuto isso, tá? Não, pelo amor de Deus, eu não sou feminista. Você acha? Não sou feminista, gente, eu só quero que leis que precisam ser feitas por mulheres sejam feitas por mulheres. Eu quero que vamos supor, o meu filho, quando ele tiver a namorada dele futuramente e tal, teve a casa dele, que ele também tenha a representação do feminino, para ele saber o que é o feminino e o que é o masculino. Porque eu posso ser vó de menina, concorda? Hoje meu filho tá com 8 anos, o outro com 12, 13. 13, o Felipe fez 13. E aí o que acontece? Eu preciso saber que eles vão estar representados do lado feminino. Quando eles se casarem, vai ter alguém que represente essa mulher. Que ela também tem os direitos dela. E quando eu tenho minhas netas, se Deus abençoe meninas, que elas também tenham direitos. De ter o banheiro único para mulheres, que várias outras coisas também. Então, é necessário que continue esse legado. Não me preocupando só comigo, mas as que estão aí. As que estão nascendo e as próximas Patrícias. As próximas Marias. Por isso também do livro. Como a gente vai deixar legado? Porque para muitas coisas a gente já tem, né, a legislação, mas a fiscalização, a parte da ouvidoria, né? Então, super válida essa questão da ouvidoria para fazer valer também, né, a legislação. Com Que é certeza. só de você conseguir movimentar a máquina para criar a legislação no espaço onde os homens ainda dominam, isso já é super válido, né? E ainda depois vem mais um percalço também, que é percalço tanto isso no lado feminino quanto no masculino, a questão da fiscalização, né? Eu conversava com o Elber no episódio anterior, especificamente sobre a justiça eleitoral, que muitas vezes você tem a legislação, mas você não tem um efetivo para fiscalizar, né? Então, acho super válido cada vez mais fomentar, né, mulheres em todos os segmentos, principalmente essa questão que eu acho
de vez em quando a gente vê umas notícias abomináveis, né? Dos homens querendo legislar e tá na moda falar onde não tem local de fala, né? Não, aí assim, é uma coisa que nós podemos fiscalizar. Nós, pessoa física, eu, Patrícia, você pode fiscalizar, você de casa pode fiscalizar, qualquer pessoa pode fiscalizar. Só que o que acontece? Para a gente fiscalizar, a gente tem que saber aonde está a lei. E nem todos têm conhecimento claro e objetivo da lei. Você conhece sobre a lei orgânica no nosso município? Olha, eu consigo te falar que para esse ano eu dei uma estudada nela porque eu estava trabalhando na eleição, né? Mas se tirando os dois, Tirando isso, você não saberia sobre isso, correto? claramente, um ou outro artigo. Pronto. O que acontece? Essas necessidades não são publicadas a nível municipal. Vamos supor, vamos colocar duas esferas. Hoje, né, como eu estou estudando fora, a gente vê o México, Estados Unidos e outros países um pouco mais desenvolvidos. Eles publicam as leis de cada município, o que pode e não pode. Porque tem município que não tem uma coisa que não é permitida e outro é permitido. Por exemplo, o uso de álcool em qualquer lugar. Em alguns lugares dos Estados Unidos não é permitido. Mas é noticiário sempre, é publicado em lugares, todas as crianças sabem sobre a lei orgânica de onde ele vive. No nosso Rondônia, não. A gente ainda sofre uma necessidade de saber o que é lei, o que é certo e errado. Como a gente vai fiscalizar se a gente não sabe o que é? É igual eu sempre falo para todo mundo, você tá fazendo errado porque você não sabia que era certo, né? Agora não tem como mais. Pra gente equivaler aqui, né, deve estar dando a hora aí que eu converso demais. Mas eu vou falar uma coisa super simples para você de casa lembrar, trazer uma conexão. O que é uma memória de não permissão? Vamos lembrar aqui da época do tabagismo, quando era liberado e não tinha nenhuma placa, nenhum aviso, nada, em lugar nenhum. Todo mundo fumava em qualquer lugar, dentro do banco, dentro de um monte de órgãos. Eu lembro, eu era pequenininha, eu ia fumaça para todo que é lado. O que acontece? Começou a ser divertido. A TV começou a anunciar, os lugares começaram a anunciar. Isso não tinha Instagram, concorda? Não tinha Facebook, nada disso. Mas tinham placas avisando não permitido o uso de cigarro, tabagismo ali em local público. E tinha um lugar permitido para aquele uso. E depois de um certo tempo, quando aquilo começou a dar certo, que a população começou a falar, ó, não pode fumar aqui. Quando você já não viu que alguém fala assim pro outro que tá fumando, não pode fumar aqui, você tem que fumar lá fora. Já ouviu falar isso? Sim, a própria população fiscaliza. Mas como ela conseguiu fiscalizar? Porque ela foi ensinada que não pode. E hoje, tem placas em tudo que é lugar proibido fumar? Não, é muito raro. Às vezes você vê em um restaurante, algo assim, uma placa super discreta, informando, mas o nosso consciente foi informado por mais de uma década que aquilo não é permitido. Então, se hoje alguém pegar um cigarro e acender na minha frente num lugar fechado, eu vou falar assim: olha, não é permitido fumar aqui, por gentileza. Você vai no recipiente que seja aberto, que não esteja perto de outras pessoas também para contaminação cruzada. Então, a gente dá vários exemplos. Mas o do tabagismo eu acho que é o mais claro. E tinha rede social? Não. Tinha Facebook? Não. E conseguiram fazer. E é uma coisa clara. Hoje, qualquer criança fala pro outro, não é permitido fumar. Fazendo uma análise com a parte do empreendedorismo. Você acha que hoje a legislação nossa, ela poderia facilitar um pouquinho mais essa questão do empreendedorismo? Como é que você enxerga? Tem que ter um pouco mais de compliance e lei de responsabilidade fiscal. Vou perguntar algo para você, não só para o micro pequeno empreendedor que estaria sendo individualista nesse momento, mas todo o rendimento que a gente junta de imposto, tributação, é desenvolvida para o nosso estado de volta? Não. Porque o que acontece? Toda tributação e imposto é juntado, revertido uma parte para a União e devolvendo uma parte para o estado. Se eu estiver errada, gente, me corrija porque eu ensino isso para as pessoas. O que acontece? Se todo o nosso rendimento tributado na fonte ali é devolvido para o nosso estado, nós tínhamos mais calçada, mais ornamento, mais educação, mais saúde e tantas outras melhorias a mais. Mas não estou falando que o estado está errado ou a população está errada. Estou falando que o empreendedor, nós já pagamos muita tributação. E se fosse revestido de volta para esse empreendedor uma certa parte?
E às vezes, vamos supor, uma quantidade de um empréstimo, um fomento para o recurso financeiro, com uma dosagem de um valor menor, ou uma certa reincidência de quantidade de meses. Ter mais acessibilidade. Eu acho que o que falta para o empreendedor, para o empresário, para todo mundo é ter acessibilidade à informação para poder usar isso a favor. E o órgão do Estado, que é o nosso Estado, e não só o nosso Estado, nível Brasil falando isso, investir mais o nosso próprio imposto, devolvendo é nosso. Não sei, tocou num ponto interessante, né? Que é a questão do poder pela população, né? A nossa carga tributária é altíssima. Altíssimo. Se isso fosse revertido, talvez a gente não esteja pegando no pé tanto dessa questão de tributação, de legislação, né? Se muitas vezes a gente conseguisse mensurar mais visivelmente o retorno, né? Patrícia, você acha que essa questão de transparência na gestão pública, que a gente falou da ouvidoria, né? Você acha que isso, no médio e longo prazo, consegue estimular você ver mais mulheres participando ativamente da política? Consigo ver. Eu quero que você pegue o seu celular e olhe o site do Ministério Público do nosso estado de Rondônia. É um grande entrevés, assim, que eu vi e vi no dia da protagonização ali deles. Eu achei o máximo, o máximo, o máximo. Sabe por quê? Eles trouxeram o Ministério Público para o Instagram, de uma forma simples. Como posso trazer mulheres para a política pública e mais empreendedoras? De uma forma simples. Aquela senhora lá no meu bairro que vende aquele pãozinho gostoso de final de tarde, ela saber que ela pode ser uma empreendedora, que ela pode fazer um fomento, futuramente ter uma cozinha, uma organização melhor, às vezes ter outro auxiliar, e aí começar a fomentar. E para quem traz recurso quando fomenta o município? Para o Estado. Um município bem ativado, com economia ativa, traz recurso para o Estado. É simples. Quanto mais investimento em empreendedores, empresários, que paga a fatia do queijo de todo o nosso investimento de volta para o Estado, vai crescer o Estado. Retorna. Em vez daquela pessoa, às vezes, vamos supor, ficar por invalidez para alguma doença, né, alguma enfermidade ali, a pessoa está ativa, ela volta a trabalhar, ela se sente bem, ela falou, não quero mais assistência do governo, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar porque eu gostei, eu quero isso, eu quero saúde, né? Aí traz tantas outras coisas. Traz educação para a família, traz uma moradia digna, traz tecnologia, porque a pessoa vai ter um Wi-Fi em casa, vai ter um computador, então os filhos vão ter acesso a isso e tantas outras coisas. Isso a gente vai caminhar para o nosso final, mas ainda tem um papo legal. Eu queria contar um pouquinho o inscrito aqui e perguntar, você, com certeza, você já teve inúmeras conversas, inúmeras reuniões, inúmeras apresentações, né, com o empresário. Tem algum momento engraçado, obviamente, você citar nomes aí, que você já passou nessa trajetória aí e alguma história curiosa, engraçada aí? Já teve. Teve histórias curiosas e teve histórias constrangedoras. Teve, assim, dos dois hábitos. Teve os dois hábitos já. Compartilhar. O primeiro eu vou trazer para vocês o parâmetro, porque a gente falou muito sobre mulher. Primeira vez que eu cheguei para fazer o mestrado ali, estava finalizando o mestrado e tudo mais, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu sou uma pessoa bem espontânea, né? Quem me vê assim, eu sou meio capiano, mas eu sou sorridente. Sou sorridente, sim. Aí uma pessoa me perguntou, hein, senhora, né? Tava de cabelo solto, sou negra, de cabelo cacheado, 1,5 m. Pra quem aí vai ouvir só o áudio e não tá me vendo fisicamente, que a gente tem alguém que tem deficiência visual que vai ver, que vai ouvir. Então, o que acontece? A pessoa me pediu assim, poderia trazer um café pra mim? Eu falei, sim, posso, né? Aí eu fui pegar um café pra mim e levar pra pessoa. Aí tá bom, eu sentei, tudo mais, ele me viu sentando, sentei na fila, e aí chamou ele, chamou todo mundo e tal, e depois me chamaram. E aí eu fui, né? Aí a pessoa ficou assim, como assim? Eu pedi um café pra ela? E ela era minha, né? De certa forma, ele era participante do mesmo curso que eu. Aí depois ele veio pedir desculpas. Ele falou, não, eu achei que você era da organização, né, da assessoria ali, que nos ajuda, que leva água, café pra gente, mil desculpas. Aí eu falei, não, deixa eu me apresentar.
eu sou Patrícia Pimenta e tal, porque eu nunca me fui falando, doutora Patrícia Pimenta. Não, eu sou Patrícia Pimenta. Tá tudo bem, né? É só uma titulação ali no doutorado. Aí ele ficou assim, todo constrangido. Aí todo lugar que ele me vê, depois que a gente se viu dessa vez, ele me leva café. Aí eu falei, esses dias, né, eu falei assim, ó, me leva mais café, não, me leva café sem açúcar. Não, aí todo mundo riu, virou uma piada, né? Tipo, depois assim, dá certo constrangimento, mas quando eu vi ali que ele talvez estava equivocado pela situação. Mas aí eu parei para perceber que às vezes as pessoas fazem isso porque acostumaram que as cadeiras são de pessoas claras, de famílias distintas, com um poder aquisitivo bons, que já são concursados, né? De certa forma, eu tô com um time aí que 98% são concursados, eu faço parte das duas partes que não sou concursada. Então, o que acontece? Vê que a cadeira é hierárquica. Então, quando vem alguém que quebra aquela probabilidade de não vir de uma família, de certa forma, com um grande conceito, que venha, né, com algo assim, quebra o paradigma. Então, assim, eu virei uma piada boa. Todo mundo hoje me chama doutora do café. E eu acho o máximo, sabe por quê? Eu represento uma grande maioria que gostaria de estar ali por algum motivo não tá. Então, assim, quando viu, foi o máximo. E outra vez também que virei motivo, assim, tipo, de ninguém acreditar que era, que foi assim, todo mundo ficou suspenso e depois eu fiz todo mundo rir. Foi uma vez eu tava dando uma palestra, ia dar uma palestra e eu ia fazer o núcleo da palestra, a palestra principal ali. E veio uma pessoa e falou pra mim assim, senhora, pode ir para dar a palestra inicial ali, né? Eu falei, não. Não é minha hora, meu horário é a das 9 horas da manhã. Vou fechar até meio-dia. Mas tá tranquilo, fique em paz. A hora certinho eu vou quando me chamarem. Aí a cerimonialista ficou meio perdida, né? E tal. E aí todo mundo olhava pra mim e ria, tipo, achando que eu tava perdida. Aí chegou na palestra principal, eu fui lá de um show. E eu coloquei todo mundo pra ficar em pé, pra falar e pra gritar. Aí todo mundo assim, de terno e tal, e falou assim: ela é muito agitada. Ela é muito agitada. Ela é muito agitada. E só falavam isso, sabe? Gritavam, ela é muito agitada. E aí quebrou um paradigma. O pessoal tirando a gravata para poder fazer minha palestra e a gente estava falando sobre lei. Eu estava dando uma palestra para o Poder Judiciário falando sobre lei. E eu fiz todo mundo ficar em pé, gritar e estava tudo bem. Porque eu precisava de endorfina ali no corpo deles para entender. Aí todo mundo assim, Formalidade, né? informalidade. Aí todo mundo fez, gente, tira esse terno. Vocês não estão trabalhando agora. Vamos desabotoar essa gravata um pouco. Aí todo mundo, quando eu chego agora, já fica com o terno na ponta da cadeira e sem o negócio. Eu falo assim, a doutora Patrícia que mandou, a doutora do café. Então a gente tá só obedecendo. Aí eu virei esse tipo de coisa, trazer o difícil pro fácil e o sério pro sorridente. Patrícia, quais os maiores mitos que você escuta sobre essa questão de empreendedorismo feminino, sobre essa participação feminina? Que você ainda escuta muita coisa, de repente, do lado masculino. Tem algum mito hoje que já dá para desmistificar para nossa audiência que isso já foi quebrado? Gente, eu vou falar sobre um ramo que eu sou apaixonada, que é do autocuidado. Teve pessoas assim, conversando comigo, né? Ah, não, lugar de mulher para empreender é cabeleireira, é manicure, é esteticista e depilador, essas coisas assim, né? Que são tão importantes. E aí eu falei assim, lógico que é. E as mulheres têm que ficar lá mesmo, porque, gente, o valor financeiro hoje de uma excelente esteticista é quase o valor de um fomento de um médico. Tô falando errado, menina? Se tiver errado, por gentileza, me corrija. Então, sim, homens, nós somos do mundo do autocuidado e é importante nós ficarmos lá também. Por quê? Hoje, uma excelente micropigmentadora, aquelas pessoas que cuidam da face, ganha às vezes até mais que o médico, concursado. Entendeu? Então, assim, lugar de mulher é onde ela quer. Igual eu sempre falo para todos os meus clientes, lugar seu é onde você quer. Fazendo prospecto, fazendo dinheiro e mostra o que pode fazer. Mas aí os homens ficam falando pra mim, Patrícia, eu só vejo micro, pequena empreendedora mulher no ramo da beleza. Deu errado a vida e vai virar esteticista. Deus abençoa que eu tivesse habilidade manual para ter virado esteticista. Eu estaria ganhando em horrores de muita. Patrícia, e o que você diria para essas mulheres que têm vontade de empreender,
olha para a câmera ali e dá um recadinho para elas assim, mas que ainda sentem que ainda não tem espaço, ainda tem aquela trava, né? Com certeza você tem em mente aí quais são as maiores objeções, né, dessas mulheres que têm essa vontade de prosperar, empreender. Qual o recadinho que você dá para elas assim? Vou dar um recado para você que eu usei e eu uso todos os dias da minha vida quando eu acordo. E vou falar para você sobre uma realidade. Muitas vezes as mulheres, posso mexer num dedinho que vai doer muitas pessoas em casa? Pode, com certeza, à vontade. Muitas mulheres, às vezes, por necessidade do dia, ruins, doentes, boas, levantam, saem da cama e vão fazer, de um jeito ou de outro. Recentemente, eu passei por uma cirurgia no dia 14 de outubro deste ano, né? Eu tive que tirar alguns nódulos ali da mama esquerda e depois da mama direita. E ontem eu fiz cirurgia. Ontem eu tava lá em Vilhena, trabalhando, parei o trabalho, tomei banho, fiz uns negócios, fui lá e o médico me fechou. E hoje eu tô aqui. E hoje eu trabalhei de manhã. E isso é a realidade de muitas mulheres. Não é só porque eu tô aqui, Patrícia. É porque você aí de casa, às vezes, passando mal, você cuida do seu filho, cuida da sua casa, cuida do seu almoço, cuida do seu esposo e ainda tira tempo para fazer um pão para vender na feira, tira um tempo para ser aquela manicure maravilhosa, tira um tempo para cuidar da sua amiga, para fazer um corte, porque aquele dinheiro é prospecto para sua casa. Então, indiferente de onde você comece, só comece, porque se nós conseguirmos fazer as coisas sentindo dor, sentindo qualquer tipo de coisa, qualquer um de nós conseguimos. Só anota o que você quer. Coloca, faz um diário oficial seu, sabe? Todos os dias eu quero começar a atender 4 manicures, por exemplo, por dia. Eu quero começar a vender tantas peças de roupa por dia. Eu quero fazer isso. Eu quero. E começa na sua casa mesmo. Não tenha vergonha. Começa na sala da sua casa. Afasta o sofá para um lado. Começa seu micro pequeno negócio. Tire foto e me marque que eu te dou um atendimento. Só me marca que eu te dou um atendimento. E marca o momento chaves aqui para eu saber que foi daqui, tá bom? Pra gente vir contar essa história ao vivo. Sensacional, Patrícia. Eu que não sou mulher já. Mulherada, se vocês não seguem ainda a Patrícia, depois, futuramente, a gente vai continuar divulgando os projetos da Patrícia também no momento chave. E a Patrícia retorna também em próximos episódios, né? A gente só deu uma pincelada em alguns assuntos, empreendedorismo, na parte acadêmica dela. A gente nem entrou muito nessa questão da gestão pública, né? Esse atendimento, digamos assim, tete a tete da Patrícia. A Patrícia treinadora, a gente nem entrou. E, Patrícia, antes de eu passar a fazer os agradecimentos para você, eu tenho mais duas perguntinhas, né, que virou praxe aqui que eu faço para os meus convidados. E aí eu vou fazer as duas no mesmo contexto para você compreender. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para qualquer pessoa, para quem você pediria esse conselho? E se você fosse tirar uma foto com alguém, qualquer pessoa, seja em vida ou que não esteja mais em vida, com quem você tiraria essa foto? Se fosse pedir um conselho, se fosse para tirar uma foto. O primeiro, eu quero que Deus continue me abençoando e me dando bons conselhos todos os dias e usando pessoas que eu amo para trazer a palavra. Porque às vezes ele não vem, mas ele traz pessoas. Ele traz bênçãos. E a outra pessoa é os meus meninos. São o meu dourado e o meu rapazinho, que eu chamo eles assim. E eu acho que eles, eu sempre falo, são bênçãos de Deus que me trouxeram do nada para não ter uma depressão, para não ter, às vezes, um agravante de um suicídio, de tantas outras coisas que acontecem na vida de tantas pessoas quando elas se perdem. E meu filho menor, principalmente, o Douradinho, quem conhece sabe de quem eu tô falando, eu acho que a pessoa que, pro resto da minha vida, eu quero ver aquele sorrisinho falando assim, vai ficar tudo bem, mamãe. Vamos tirar uma foto? Você sorrindo, você é mais linda. Sensacional. Patrícia, eu agradeço pela sua participação aqui, por você compartilhar sua história de vida, sua experiência, né? E como eu disse, a gente só pincelou alguns assuntos, não entramos em outros. E digo e repito mais uma vez, você está convidada a retornar futuramente também para a gente É um continuar prazer. falando sobre outros temas e ressaltar a importância, né, desse papel que você faz, que é dar visibilidade para as mulheres,
tanto na gestão pública quanto na gestão privada, né? Essa questão de a gente precisa de mais mulheres em vários segmentos, né, da nossa sociedade. Então, esse trabalho que você faz, é, eu tiro o chapéu pro trabalho que você faz, te acompanho há algum tempo lá nas redes sociais, as palestras que você dá sobre os temas que você aborda. Então, continue, porque o seu trabalho ele é louvável. E são poucas pessoas que fazem isso. E a gente espera ver mais Patrícias também, né? Para que você consiga inspirar mulheres a, a cada vez mais estarem presentes na sociedade, né? E terem essa visibilidade. Agora, antes de eu fazer o encerramento, gostaria de te agradecer para você fazer também as suas contribuições aí, deixar um recadinho para quem quiser, fica à vontade. Lembrando, gente, realmente, o que eu acabei de falar para vocês sobre o momento Chaves está aí, real. Mulheres, vocês que precisam ser empreendedores, que não sabem de onde começar, me manda uma foto. Me manda uma foto e marca lá no Instagram, Momento Chaves. Eu vi a Patrícia e eu quero um momento de mentoria. Vou tirar um tempo da minha agenda e vou dedicar a você. Vou te dar insights ali, te ajudar a prospectar, vou te marcar no seu rendimento, indiferente qual seja o seu nicho, e vou te mostrar como é a ferramenta. Porque a gente só cresce se a gente se juntar. Então, vamos parar aí com essa mentalidade pequenininha, porque eu tô lá em cima, eu tô aqui embaixo, eu não posso pedir ajuda. Pode sim. E sou muito grata e muito abençoada. Eu só estou onde eu estou porque eu amo e respeito outras mulheres também. Patrícia, grato mais uma vez pela sua participação. E esse foi o nosso terceiro episódio do Momento Chave Podcast. Convido vocês a seguirem o Instagram do Momento Chave Podcast, a se inscreverem no nosso canal se inscreverem no nosso canal do Spotify também. Os episódios, relembrando, vão estar disponíveis no YouTube, também no Spotify, plataforma de áudio, tá? E sigam a Patrícia também. A gente vai deixar na descrição aqui do episódio as redes da Patrícia, a rede da editora da Patrícia. Patrícia, agradeço mais uma vez e volto sempre. Muito obrigada, eu que agradeço. E você que ficou até o final, tem um recadinho. Agradecer mais uma vez, relembrando que a Farol está com as inscrições abertas para o vestibular 2025. Então, se você já finalizou seu ensino médio aí, está querendo entrar nesse mundo acadêmico aí, entre em contato com o pessoal da Farol, eles vão tirar suas dúvidas lá. Gostaria de mandar um abraço especial ao Dr. José Ricardo, né, diretor da Farol, na pessoa dele, mandar um abraço para todos os colaboradores da Farol, para Daniele também, da Alvorada, gerente da Alvorada, e todo o pessoal da Alvorada Produtos Agropecuários. São essas empresas aí que fazem o Momento Chave nascer, acreditaram nesse projeto desde antes mesmo do nosso primeiro episódio. E se você acompanhou até agora, eu convido vocês a acompanhar o próximo episódio. Sigam nossas redes sociais para ficarem por dentro do nosso próximo convidado e até mais.